Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Esse é oficialmente o meu primeiro vídeo. Tenho que me acostumar a olhar pra cá e não pra cá. Mas eu vou pegando esse jeito aos poucos. E feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres aí, as que nasceram, as que se transformaram em mulheres, enfim, todas elas, todas nós. Que seja um dia de reconhecimento, que seja um dia de respeito, que seja um dia de comemoração. Como eu disse no início, que seja um dia de reconhecimento por parte dos nossos feitos. E eu tô aqui para fazer exatamente isso. Eu tô aqui hoje com esse vídeo. Eu vou homenagear algumas mulheres que fizeram história no mundo da moda, que curiosamente é um mundo que foi projetado para as mulheres, mas as mulheres basicamente não têm lugar em cargos altos, apesar de que muitas das que eu vou mencionar fizeram história e continuam fazendo, algumas delas continuam fazendo e são nomes conhecidos que estão até hoje em atividade. Que eu quero dizer que seus nomes são casas hoje que estão até hoje em atividade e vocês vão conhecer quais são. Eu peguei algumas mulheres que são mais desconhecidas e outras mais conhecidas, mas eu quis pegar nomes realmente menos conhecidos, que a história deu uma apagadinha. A gente sabe por quê. A história tende a favorecer homens, não é de hoje em dia, não sou eu que estou inventando, são fatos. Quando as mulheres aparecem, elas desaparecem de maneiras trágicas, como Cleópatra, Joana d'Arc, Maria Antonieta. E eu posso citar aqui outros exemplos, mas eu não quero deixar o vídeo pesado, então eu vou focar só em moda hoje. Eu vou começar com um nome que talvez você nunca tenha visto e talvez como estudante de moda, nunca tenha estudado, que é a Madame Louise Cherhuit. Eu não sei se é assim que fala, eu vou falar do meu jeito, tá bom? Um beijo pra quem sabe francês, eu não sei francês, adoraria aprender inclusive. É isso. Mais conhecida como Madame Cherhuit, ela nasceu em 1866 na França e foi considerada uma das mais renomadas costureiras da sua geração. Tendo em mente que ela participou então da Belle Époque e deve ter pego um pouco... Não, ela não pegou um pouco da... Eu tô lendo, tá, gente? Eu tenho aqui as minhas anotações, eu estou lendo descaradamente. Mas não tem como não ler porque eu anotei um monte de coisa. São páginas e páginas e páginas de conteúdo e era pra eu anotar mais, mas eu anotei porque eu cansei. Ela foi considerada a primeira mulher a ter uma casa de moda em Paris. A primeira maison comandada por uma mulher foi dessa Madame Louise Cherhuit. Muita gente acha que foi Chanel que fez tudo, que foi a maior precursora da moda, mas não é, tá bom? E vocês vão ver aqui que antes de Chanel tivemos muitos exemplos ótimos da história da moda feito por mulheres e que a Chanel fez algumas coisas importantes, mas que ela não é dona da história da moda como ela acha que ela é. Vocês já podem ver que eu amo a Chanel, não é mesmo? A sua maison ficou ativa entre os anos 1906 a 1935 em Paris e produzia uma moda muito bonita, muito feminina, cheia de adornos, até porque a gente tá falando da Belle Époque. Então é uma moda que vai ter muitos espartilhos, muitos laços, muitos tecidos volumosos, só que ela tinha um toque diferente e ela produzia principalmente para a elite francesa. Muitas das mulheres que a gente vai ver aqui produziam para a elite francesa. Era basicamente aristocratas, atores, cantores de ópera, atrizes, né? Ela tem roupas, croquis, né? Desenhos, ilustrações que remetem muito a roupas usadas hoje em dia. Então, são inovações que até hoje se usam. Era muito à frente do seu tempo o que a Madame Cherhuit fazia. Porém, ela tinha um lado meio Worth da vida. Se você estudou moda, você sabe do que eu tô falando. O estilo Worth da vida era baseado em laços e laços e fitas e cetim e cores e tudo muito pá pra você, assim. Era os vestidos muito frufruzentos que a gente vê na Disney, que a gente vê em alguns filmes, que gostam muito dessa época, né?
que é muito espartilho, as mulheres quase não respirando e tal. Mas ela vai ter isso, só que um pouco mais enxugado. Ela soube fazer isso de uma maneira mais comedida, o que era muito visionário pra época. Ela foi precursora do estilo flapper. O estilo flapper, ele foi muito usado nos anos 20, por aí. E era basicamente a saia na altura do joelho, melhor dizendo, acima do joelho era muito. Nessa época, o vestido subiu até o joelho e era considerado um escândalo. E ela foi precursora desse estilo. E ali você já via uma emancipação da mulher. Tudo bem que ela não começou com a retirada dos espartilhos das indumentárias diárias das mulheres, mas ela começou encurtando as roupas, e isso facilitou muito a vida das mulheres. Principalmente porque nos anos 20 era uma época onde as mulheres, algumas já trabalhavam, algumas curtiam muito a noite parisiense, então fazia muito sentido essa roupa existir. Porém, depois da Primeira Guerra Mundial, as fábricas de roupa começaram a dar preferência a peças indumentárias mais simples, de construções mais simples, que fossem fáceis de fazer. Então, estilistas como Madame Cherry ficaram obsoletos rapidamente. Devido a isso, o seu auge rapidamente declinou e... Quem tá me mandando mensagem uma hora dessa? Em 1923, ela aposenta, fazendo com que seu ateliê dure pelo menos mais 10 anos sem ela. A próxima personalidade que a gente vai falar aqui talvez seja um pouco mais conhecida pelos estudantes de moda. Você provavelmente já deve ter ouvido falar na sua aula de História da Moda. Se não ouviu, vai ver agora, tá bom? Eu tô falando da Madame Jeanne Paquin. Madame Paquin. Ela surgiu mais ou menos ao mesmo tempo da Madame Cherry e ficou conhecida por várias coisas que ela fez, e eu já vou te contar. Primeiro, eu vou começando com a história dela. É só um adendo, eu não tô fazendo isso aqui linearmente, mas todas as mulheres que eu tô mencionando aqui, elas meio que coexistiram na mesma época. Elas nasceram em épocas diferentes, mas o seu auge foi mais ou menos ao mesmo tempo. Então elas fizeram feitos ao mesmo tempo, quase. Mais ou menos nos mesmos anos. Ela nasceu em 1869 e começou a sua carreira trabalhando em várias maisons, em várias casas de moda em Paris. E ela ficou tão boa no que ela fazia que ela se tornou chefe de ateliê em uma maison, a Maison Ruff. Não sei. Alguns anos depois, em 1891, ela abre a sua própria maison, a Maison Paquin. Porém, ela abre junto com o seu marido, que não vou mencionar o nome aqui porque não faz diferença, mas o interessante da história dela é que ela abre a maison junto ao seu marido, que ele comandava o negócio, mas era ela que criava os designs, ela era que fazia todas as criações, todas as roupas, passava por ela, as ideias eram dela, e o nome era dela, porque o marido eu acho que tinha outro nome. Mas ela colocou o nome dela, o que pra época é uma coisa muito à frente do seu tempo, porque naquela época, bem se sabe, as mulheres só podiam ser donas de casa, esposas, então elas não podiam ficar à frente de cargos importantes. E meio que esse foi o contrário, né? O marido ficou fazendo os negócios e ela ficou à frente da própria marca. O que é uma coisa bonita de ver, né? A gente vê os primeiros passos para as mulheres se emancipando cada vez mais sendo dados. E também era uma época em que os homens encabeçavam os seus próprios designs. Então você tinha o Worth, você tinha o Paul Poiret, você tinha o Jacques Doucet. O nome era deles e os designs eram deles. Então, e eram eles que faziam os próprios negócios. Então você ter uma divisão aí não era tão recorrente assim. E no caso deles, né, do Worth, do Poiret, do Fortuny, do Doucet, as suas esposas serviam apenas como modelos ou musas. Às vezes as duas coisas. Então é muito bom ver uma mulher encabeçando um negócio próprio. Ao longo dos anos, a Maison Paquin se consolidou tanto que foi considerada uma das maiores casas de moda de Paris, chegando a ter
mais de 2.000 funcionários. Isso é muito grande para a época. Paquin vestia não somente os aristocratas, né, a elite francesa, mas ela chegou a vestir rainhas da Europa. Você tem noção disso? Uma coisa que ela fez que foi muito visionária foi que ela abriu lojas pelo mundo. Quando eu digo pelo mundo, eu quero dizer, ela abriu lojas em Londres, em Nova York, em Buenos Aires e em Madrid. Então, assim, ela não tinha só lojas pela Europa, ela tinha lojas nos Estados Unidos e até na América do Sul. Porque, não sei se vocês sabem, mas nesses anos 1900, né, 1920, esse período aí, Buenos Aires era considerada a Europa da América do Sul. Então era uma cidade muito rica, muito luxuosa, muitas pessoas da Europa vinham pra cá e não foi diferente com Madame Paquin. Ela foi visionária a esse ponto de abrir uma maison aqui na América do Sul. O New York Times, em 1913, a chamou de a artista viva mais comercial da atualidade. Isso é muito grande, porque tá dizendo que ela é uma pessoa visionária, que a sua arte já fez história enquanto ela está viva, e fazia mesmo. Não só pela sua arte, que eram as suas roupas, mas também pelo seu jeito empreendedor e visionário de ser. Ela fazia colaborações com arquitetos, com ilustradores, fez colaborações com teatros para fazer figurinos. E uma das coisas que fez com que Paquin se destacasse ainda mais, para vocês verem como a mulher era visionária, era levar modelos para eventos importantes que estavam acontecendo na cidade, como eventos de ópera e festas, bailes alucinantes. O que isso quer dizer? Ela basicamente fazia o que muitas marcas fazem hoje. Ela pagava pessoas para usarem as suas roupas em eventos renomados, em eventos que ela sabia que ia ter muita gente ali. Então ela fazia o marketing dela, ela fazia a propaganda dela ali, belíssima já, antes de todos nós nascermos. Ela já estava fazendo ali a publi dela. Sua posição foi tão importante para o mundo da moda que em 1917 ela foi eleita presidente da Chambre Syndicale de la Couture. O que significa isso? A organização oficial dos costureiros parisienses de alta costura. Em 1920, ela se aposenta, deixando a Maison sob os cuidados do seu irmão. E a partir daí, a Maison já não teve o auge que teve quando estava sob os cuidados dela. Em 1936, ela falece em Paris, aos 67 anos, mas a sua casa continuou por mais 20 anos. Então, sua casa fechou nos anos 56, por ali. E as roupas dela são muito bonitas, são muito ornamentadas, tem um caimento muito bonito. Você vê que tinha um cuidado ali, não era só questão de ser empresária, mas você via que as roupas eram bonitas com razão, elas mereciam todo o reconhecimento com razão. E isso fez com que o nome de Jeanne Paquin, Madame Paquin, ficasse para a história para sempre. Agora a gente vai falar de um nome um pouco mais conhecido, que tem reconhecimento até os dias de hoje. E eu tô falando de outra Jeanne, mas é a Jeanne Lanvin. Se esse nome é familiar para você, é porque tem um motivo. Ela é a Lanvin que fundou a Maison Lanvin, a grande marca Lanvin, que é a marca de moda mais antiga, com a história mais longeva da história da moda. E eu vou te contar por quê. Nascida Jeanne-Marie Lanvin, ela nasceu no dia 1º de janeiro de 1867. Só que a Lanvin, ela começou sua carreira como uma chapeleira. Ela fazia chapéus. Qual é o plural de chapéu? Qual é o plural de chapéu? Vai ser chapéus. Nesse canal vai ser chapéus. Aos 18 anos. O trabalho dela, além de fazer chapéus, era entregar esses chapéus pela cidade, né? Pelos clientes que compravam chapéu pela cidade. Ela fazia o delivery, entendeu? Ela era o rap da Madame Félix. Ela ia lá, ela era motoboy dos chapéus de Paris da época. Ela usava o transporte público, sim, já tinha transporte público naquela época. Ela pegava ônibus. Ela era muito espertinha porque, para diminuir a
preço da passagem de ônibus para ela não ter que pagar a passagem de ônibus todos os dias, porque ninguém aguenta pegar ônibus todos os dias, ela meio que seguia o ônibus enquanto ele estava fazendo o trajeto. Então, ela ficou conhecida como pequeno ônibus, ou mini ônibus. Faz sentido pra você? Ela só não inventou o rap porque ela não quis. Porque ela tava focada em chapéu, ela tava focada em outras coisas, que eu vou explicar aqui. Enfim, a sua dedicação pra entrega e pelo seu trabalho foi reconhecida rapidamente, né? Um deles foi virar modista em um trabalho que se provou muito criativa. Seus chapéus, ela estava focada em chapéu. O que as outras mulheres não fizeram até agora, ela estava focada em chapéu. O que a moça sabia fazer era chapéu. Chapéu é maluca. Imagina uma moça que gostava de chapéu. Seus chapéus ficaram conhecidos e reconhecidos como criações de Mademoiselle Lanvin. E fizeram muito sucesso por Paris, tá, meu bem? Pensando que era pouca coisa, pouca bosta, não era não. Isso fez com que ela quisesse abrir a sua maison. E não demorou muito para que seu sonho se concretizasse, não. Aos 22 anos, pensa bem, você com 22 anos, imagina a Lanvin com 22 anos abrindo a sua primeira boutique. Batizou de Boutique Lanvin Modes. Aqui no Brasil tem Larissa Fashion, lá na França, lá em Paris, tinha Lanvin Modas. Um fato curioso sobre a Lanvin é que ela teve o seu casamento, né? E ela teve uma filha chamada Marguerite, tipo a bebida, só que com E no final, tá bom? Chique demais. Ela fazia as próprias roupas pra filha e a filha costumava frequentar a loja, né? E as clientes que iam pra boutique dela comprar chapéu ficavam encantadas com as roupas que a filha dela andava. Então ficavam perguntando pra ela da onde que era essa roupa, quem que fez essa roupa, porque achavam as criações bonitas demais. Ela falava, meu bem, foi eu que fiz. Tá achando o quê? Faço chapéu, faço roupa de criança, faço o que você quiser. A gente vai ver aqui. E as clientes começavam a pedir, então, para ela criar roupa infantil. Então a Lanvin expandiu o seu negócio de chapéus para moda infantil. E ela foi precursora da moda infantil no mundo, principalmente em Paris. É uma das primeiras que se teve notícia, né, que foi bem sucedida fazendo roupas infantis. Então a Maison Lanvin começou fazendo chapéu e roupa infantil. E a gente vai ver mais pra frente que ela começou a fazer um monte de coisa. Ela falou assim, tem público? Eu vou fazer roupa. E assim, o negócio de moda infantil cresceu tanto que quando você estuda moda infantil, aparece o nome da Lanvin como precursora disso. Então é muito interessante esse fato dela, esse fato histórico que carrega a marca. E ela teve vários fatos históricos, a gente vai ver aqui. Só que assim, as mães começaram a meio ficar cansadas de comprar roupa só pras filhas, porque as filhas estavam ficando mais bonitas que as mães. E as mães então começaram a perguntar pra Lanvin, Lanvin, você faz roupa pra gente grande também? A Lanvin falou, claro, meu bem, tá achando o quê? É óbvio que eu vou fazer roupa pra gente grande, eu não sou louca, eu não sou doida de perder dinheiro. Visionária. Visionária, Lanvin sempre visionária. Como eu falei, se tem público, tem Lanvin no meio. Nessa época era assim. E aí ela começou a desenvolver roupa para pessoas adultas também. Então ela começou a vestir a filhinha, a mãe, combinando também. Chapeuzinho pra filhinha, chapeuzinho pra mãe também. Uma coisa, ó, maravilhosa. E suas roupas traziam uma feminilidade e uma juventude moderna. E tava numa época em que o orientalismo tava muito forte. O que isso quer dizer? Que começaram a ter muitas viagens pro Oriente, né, pra China, pro Japão, e as pessoas que viajavam começavam a trazer essas coisas pra Europa, e o pessoal da Europa ficou encantado, falou, meu Deus do céu, que coisa bonita, vou aplicar as minhas coisas, vou copiar. E o que a Lanvin fez, a Madame Lanvin, foi aplicar o orientalismo nas suas peças, criando uma peça,
um estilo de peça chamado Robes de Style. Não sei se estou pronunciando certo, novamente, aqui não falamos nada certo, com certeza. A gente só entrega informação. Que era um vestido que possuía uma cintura marcada, uma saia um pouco mais cheia, mas ela era rodada em godê. Então era um modelo muito bonito. E começou a fazer sucesso entre as pessoas de Paris. Esse foi o seu legado ao mundo da moda. Ela criou esse modelo. O que ela fez também foi lançar moda masculina. Ela foi uma das primeiras a fazer um prêt-à-porter masculino. Olha só que visionária. Foi o que eu falei, gente. Falei e repito. Se tinha público, tinha Lanvin no meio. E ela viu que o prêt-à-porter masculino tava ganhando força. Lembrando que a gente tinha apenas alfaiates fazendo moda masculina. Quando surge o prêt-à-porter, ela foi uma das precursoras a incorporar uma linha prêt-à-porter no seu catálogo de produtos. Então, ela começa, vamos lá, recapitulando, ela começa fazendo chapéu, depois roupa infantil, aí faz roupa pra mamãe, faz roupa pra todas as idades femininas, pra todas as mulheres, jovem, pra mamãe, pra titia, pra filha chata, adolescente, e agora faz roupa pro pai. Olha só, toda família agora pode se vestir de Lanvin. Sim, uma coisa que a Lanvin, a Mademoiselle Lanvin tinha, ela era obcecada por cores fortes. Então todas as suas roupas tinham cores fortes. E ela tinha uma cor favorita, que era o azul quattrocento, azul 400, que, pelo que eu pesquisei, é um azul escuro muito denso e muito bonito. Se não é um azul escuro, vocês me perdoem, vocês dão um Google aí, porque essa cor ficou posteriormente conhecida como azul Lanvin, de tanto que essa mulher amava esse tom de azul. E ela amava tanto cores que nos anos 20 ela abre a sua própria fábrica de tingimento de tecido para poder fazer as cores que ela queria e a sua cor favorita, o azul quattrocento. E aí que nos anos 20 também deu a louca na Lanvin. Ela falou assim, vamos diversificar de vez tudo que eu faço. Então a mulher começou a fazer moda esportiva. Sim, tinha moda fitness já nos anos 20, entendeu? Ela já vendia legging, ela já vendia sutiãzinho top, já vendia maiozinho, entendeu? O famoso body, já vendia teninho, entendeu? Já vendia tudo, ela já vendia tudo isso. Lanvin já começou lá nos anos 20. Vendia lingerie, começou a fazer perfume, que eu vou contar a história do perfume logo mais, e fez até uma linha de decoração. Então assim, ela começou chapéu e foi pra decoração. Tudo bom? Essa história do perfume, a história da Lanvin no geral, é que a mãe, a Jeanne Lanvin, tinha uma excelente relação com a sua filha Marguerite, que quando ela cresceu, ela continuou frequentando as lojas da mãe e virou meio que a musa inspiradora da mãe, porque tudo que a Marguerite fazia, a Lanvin lançava um produto inspirado nela. Ou todas as criações da Lanvin, ela fazia com que a Marguerite vestisse. Então elas tinham essa parceria, essa troca muito bonita. O primeiro lançamento de perfume, o primeiro eau de toilette, ou eau de toilette, não sei falar francês, não parle francês, foi um perfume em homenagem a Marguerite tocando piano. Olha só que bonito. Que é o lendário perfume Arpège, que é o primeiro, então, renomado perfume da casa Lanvin, que eu não sei se tem até hoje, mas foi um perfume que fez muito sucesso. E essa relação mãe e filha desencadeou a logotipo lendária, icônica da Lanvin, que é um abraço terno e carinhoso entre mãe e filha. E embaixo o nome da Lanvin. Eu acho essa logo muito bonita. Assim, eu já falei que ela já era considerada visionária por ter lançado uma linha infantil, né?
dentro do seu catálogo de produtos. Mas ela também foi visionária por diversificar... Falei tudo errado. Ela também foi visionária por diversificar esses produtos, porque ela falava que ela precisava produzir para uma sociedade que estava em evolução. E tá errada ela? Não tá errada. Ela precisava atender às necessidades dessa sociedade que estava evoluindo, e isso fazia com que ela ficasse em evidência em todos os momentos, em todas as fases, em todos os desejos que a sociedade moderna parisiense tinha. Ou seja, marcas que fecharam e quebraram porque não souberam atender aos desejos que sempre estavam mudando dos seus clientes, deviam ter olhado para a Lanvin e falado: eu vou fazer lingerie, vou fazer moda fitness, ou vou lançar minha própria creatina. Né, Virgínia? Seria Lanvin a Virgínia da época? Ou seria a Virgínia a Lanvin do nosso tempo? Já parou pra pensar nisso? Espero que não. Espero que esse pensamento não assole a mente de vocês, porque eu acabei de ter, foi tenebroso. Esse desejo por atender uma sociedade em evolução era refletido também nas suas criações, porque ela foi uma das primeiras mulheres também a remover o espartilho, os corsês da vestimenta diária das mulheres. Ela participou desse movimento. Ela foi fazendo a transição entre modelagens que acinturassem o corpo da mulher, mas que não usassem essas ferramentas, esses apetrechos que modificassem o corpo da mulher e machucassem o corpo da mulher. No seu auge, a Maison Lanvin tinha quase 1.200 funcionários. Sim, uma coisa da Lanvin é que ela amava viajar. Ela viajava para todo canto ela viajava, ela ia e trazia uma referência da cultura do lugar para suas obras, né, para o seu trabalho. Então a gente vai ver roupa de toureiro nas criações da Lanvin. A gente vai ver, né, por conta do orientalismo, a gente vê muita coisa chinesa. Os saris da Índia, ela também incorporou nas roupas da Lanvin. Fora os bordados, as pérolas, os laços, que são características da moda, da história da Lanvin. Tudo bem que a Lanvin hoje em dia tem outra cara, mas ela começou assim, cheia de cor, cheia de adornos, cheia de detalhes e não sei o que, mas não tem espartilho. Mas ela tinha toda essa riqueza, todo esse trabalho, todo esse cuidado com as roupas. E esses detalhes minuciosos fizeram com que a Lanvin fosse uma das casas mais bem-sucedidas na moda até hoje. Finalizando o tema Lanvin, agora a gente vai partir para outro nome, talvez menos conhecido, mas que teve uma importância e uma influência no mundo da moda que conhecemos hoje, muito forte, que é a Madame Vionnet. Se você já ouviu esse nome em algum lugar, tenho certeza que foi por um motivo muito bom, porque Madame Vionnet é a precursora, se não a criadora, eu acho que é a criadora, do corte enviesado em tecido. Isso faz com que o caimento do tecido seja outro caimento. Se você já cortou tecido, você sabe do que eu tô falando. Isso faz com que o caimento no corpo também seja outro tipo de caimento. É um caimento muito mais natural e muito melhor. Só que não estamos aqui para falar do corte enviesado, estamos aqui para falar da Madame Vionnet. Vamos lá. Vionnet nasceu em 1876 e começou a trabalhar desde muito cedo fazendo rendas. Ela era uma rendeira, mas não rendeira que a gente conhece aqui no Brasil. Ela fazia rendas finas mesmo, tá? As rendas de lingerie, por exemplo. Só que ela vinha de uma família muito pobre. Ela vinha de uma situação, de uma realidade muito diferente das outras mulheres que eu mencionei. Algumas já tinham dinheiro, algumas se tornaram ricas muito rápido. Vionnet não. Madame Vionnet, Madeleine Vionnet, que é seu nome, né? Mas eu vou chamar ela de Madame Vionnet o tempo todo, porque é muito mais fácil pra mim pronunciar do que Madeleine Vionnet. Blá, 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 blá. Vinha de uma realidade muito difícil. E ela teve um casamento horroroso e ela foge
da onde ela estava morando, na França, e vai para Londres para tentar mudar de vida, mudar da sua situação de vida, enfim, para conseguir um capítulo novo na sua vida. Ela consegue um trabalho em uma das grandes lojas de Londres. Desde então, seu sonho é se tornar uma costureira e ter sua própria casa de moda. Em 1900, ela retorna à França, dessa vez para Paris, para trabalhar na casa de outros criadores de renome, já que ela tinha conseguido experiência suficiente em Londres para trabalhar nessas casas de renome como de Jacques Doucet. 12 anos depois, ela abre a sua maison, com o sobrenome Vionnet. Era só isso. Não era Maison Vionnet, não era Casa Vionnet, era só Vionnet. Porém, a casa foi obrigada a fechar por conta da Primeira Guerra Mundial. Só que isso não parou a Madame Vionnet, não. Logo depois da guerra, ela reabre com força total, em um outro endereço muito maior, em uma avenida de Paris, que eu não sei qual é, que eu não botei o nome aqui. Madame Vionnet, como era chamada, né, pelos seus trabalhadores, por todo mundo, né, que a conhecia, experimentava muito com tecidos. Então, foi daí que surgiu o corte enviesado, o corte diagonal no tecido. Dessas experimentações com tecidos, sabe? Ela experimentava com os tecidos em relação a caimento, volumetria, o efeito que o tecido tinha na peça, em todos os aspectos possíveis. Então ela se tornou uma referência em mulagem, em modelagem, que são técnicas diferentes. E esse foi o seu maior legado no mundo da moda. Só que Vionnet não era só uma boa modelista, uma boa costureira, uma boa modista, uma boa tudo com tecido. Ela era uma excelente empresária. Vamos contar um pouco como eram as roupas de Madame Vionnet. Se ela inventou o corte enviesado, então as suas peças tinham um acabamento muito diferente de qualquer outra maison de Paris. Então as pessoas ficaram obcecadas por suas roupas, porque elas serviam ao corpo, caíam ao corpo e favoreciam a silhueta feminina sem precisar do espartilho. Por que eu menciono tanto o espartilho aqui? Porque a gente está numa época de transformação, de emancipação da mulher, que refletia no guarda-roupa. As mulheres estavam cansadas de usar espartilhos. É uma época antes das sufragistas, enfim, que Madame Vionnet participou. Ela foi uma das... junto com as outras mulheres que eu mencionei aqui, ela foi uma das que encabeçou o movimento, tirando o espartilho do guarda-roupa feminino para sempre. Ela usava tecidos fluidos como ninguém, que eram tecidos muito difíceis de trabalhar, como cetim, como gabardine, como seda, que são tecidos muito difíceis de se costurar e de se trabalhar. Qualquer costureira, qualquer pessoa que faz moda, trabalha, mexe com moda, sabe disso. E a sua roupa também ficou reconhecida pelos mínimos detalhes de acabamento. Ela passava por todos os processos de produção das suas roupas e clamava pelos mínimos detalhes que a sua roupa tivesse. E por esse primor, né, por esse cuidado que ela tinha com as peças, ela foi visionária a ponto de entender que as peças precisavam ser fotografadas também em seus mínimos detalhes. Então ela começa a fotografar as peças de lado, de frente, de costas, começa a assinar as peças, começa a colocar até a sua digital nas roupas, pra vocês terem ideia. E ela também dava nome às suas peças, então não é de hoje, tá? Aquela sua loja favorita de Instagram que coloca o nome na peça de vestido Bia, não é de hoje, tá? Isso já vem há muito tempo. Por conta desse seu trabalho, o suporte dela foi fundamental para a criação da Associação pela Defesa das Artes Plásticas e Aplicadas, que tinha como objetivo proteger os costureiros de alta costura da época, e que eu acho que existe até hoje. Então isso era para proteger os direitos autorais, propriedades intelectuais dessas peças, e ela entendia que isso precisava ser protegido e preservado. Então, a partir daí, várias pessoas
todas as pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Então, é daí que também surge, né, as pessoas fotografarem as peças de lado, de frente, de costas, os detalhes, entendeu? E assinarem as suas peças e nomearem as suas peças também. Ela também foi uma das primeiras... Eita! Tá tudo bem aí, gente? Eu acabei de chutar vocês. Ela também foi uma das primeiras mulheres empresárias a oferecer salários acima do mercado e oferecer também férias pagas, licença maternidade. Então, assim, ela oferecia benefícios que hoje podem parecer normais, mas que pra época eram considerados inovadores, assim. Ela também oferecia assistência médica e dentária para seus trabalhadores, pra vocês terem uma noção quanto essa mulher era boa em tudo que ela fazia. Mas aí, tudo que é bom dura pouco nessa poeira de moda e chegou a Segunda Guerra Mundial. Ela se viu obrigada mais uma vez a fechar a sua maison por conta de guerras, e só que dessa vez era por tempo indeterminado. Em 1940, ela se aposenta por decisão própria, mas seu legado perdura até os dias de hoje. E quais são os seus legados? Vamos lá. Corte enviesado, a emancipação do espartilho da vestimenta da mulher e promover principalmente novas práticas trabalhistas para os seus funcionários na época. E com tudo isso, ela chegou a acumular mais de 10 mil criações. Bom, eu tô sentindo que esse vídeo tá ficando muito longo e eu ainda tenho muita coisa pra falar. Adoraria falar de mais outras mulheres, trazer aqui Madame Grace, falar um pouco também da Chanel da vida, né? E falar de Elsa Schiaparelli e outras mulheres que foram importantes também para o mundo da moda, mas eu acho que eu vou deixar isso para uma parte 2, se vocês quiserem, né, que eu faça isso. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto quanto eu gostei de fazê-lo, de pesquisá-lo também. É muito bom ver que vários feitos na moda foram feitos por mulheres. Isso é reconfortante porque, não sei, de alguma maneira, eu me sinto parte dessa história também, sabe? A conquista parece minha ao mesmo tempo. E foi por isso que eu quis trazer essas histórias dessas mulheres no Dia das Mulheres. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar seu like, comentar se você tiver gostado do vídeo, qual dessas mulheres você conhecia, se você não conhecia, sugestão de algum nome feminino pra eu falar também, pra contar a história daqui pra frente. Se inscrever no canal me ajuda muito, tá bom? E compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai adorar saber sobre a história da moda feita por mulheres. É isso, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!